Então, isso aqui está meio esquisito. Agora sim, tá. Então, gente, voltando aqui à continuação do vídeo dessa semana, que já deveria estar aqui, mas por uma série de circunstâncias que, né, não vem ao caso no momento, não consegui fazer antes. Então, vocês viram que eu coloquei no outro vídeo algumas questões sobre essas coisas de recurso de estilo. Por que eu acho isso importante? Porque, para que vocês entendam que a poesia, ela se renova constantemente. Ela não se inova, ela não é nova, ela é renovada. Então, vocês vão ver nesse material tudo que eu coloquei para vocês, eu botei, por exemplo, um poema visual, bastante visual, da Ana Cristina César. É esse aqui, ó, que vocês no texto, né? Tem outros aqui também. Ela teve uma época que ela fazia muito isso, essa poesia visual. Isso tem de interessante? Bem, tem muita coisa de interessante, mas eu quero ver se eu acho outro aqui para mostrar a vocês. Isso aqui, claro que isso tem a ver com a poesia concreta, mas num outro contexto bem diferente da poesia concreta. E eu estou manuseando aqui, folheando, uma edição que me parece bem mais interessante do que as primeiras edições da Ana Cristina César, que é a poesia dela, chamada de poética. Bom, poética é um outro termo muito complicado de definir, quer dizer, a gente não define, mas a gente conceitua. E poética está no mesmo nível de poesia, ou seja, é uma expressão que tem várias, não tão várias, mas algumas possibilidades significativas. E já falei para vocês do Poética do Manuel Bandeira, ele tem poética, tem nova poética, né? Então, a poética é também uma espécie de credo, de enunciação, né, sobre o que é poesia. Nós vamos falar disso mais adiante, agora a partir da semana que vem. Vamos nos deter mais nessas outras questões, né, sobre a metapoesia. Bom, aí vocês têm esses poemas dela, bastante visuais, que eu trouxe esses poemas visuais da Ana Cristina porque ela faz parte aqui do corpus, né, que eu pensei. Mas eu estava me lembrando que o poema matriz que eu tenho para mim, né, já estudei bastante sobre isso, enfim, tal, mas o poema matriz para mim dessa poesia visual, ou seja, que mistura traços diferentes da palavra escrita e que vai compor no papel um espaço em branco como fazendo parte, né, do contexto do poema, que isso é muito trabalhado, muito como é que eu posso dizer, muito afirmado pelos poetas concretistas. Depois eu até posso trazer alguma coisa deles e tal, que é difícil de encontrar em livro, porque eram expressões poéticas muito ligadas às artes plásticas, então eram exposições. Quando a Ana Cristina começa a trabalhar, claro que ela não tira isso do nada, ela tem isso que eu quero focar com vocês, né? Esse sentido de continuidade, né? Então, voltando um pouquinho atrás da Ana Cristina César, tem os poetas concretistas. Atrás ainda dos poetas concretistas tem o Oswald de Andrade. A partir de 25, quando ele publica o seu livro de poesia, o primeiro livro de aluno de poesia, Oswald de Andrade. E, na verdade, Poesia Pau-Brasil. O aluno de poesia é um pouquinho mais depois, mas a Poesia Pau-Brasil, que eu não sei se vocês já viram. Para aí. Deixa eu ver se eu acho. Andrade. Quero que vocês tenham uma ideia de como é isso, né, que eu estou falando, o que é isso de que eu estou falando,
quero mostrar para vocês o que é esse conceito de poesia visual. Eu estou retrocedendo, né? Eu falei na Ana Cristina César, voltando, né? Então, vou voltar aqui para Ana Cristina. Ana Cristina César, os poetas concretos, né? O concretismo, e o concretismo que vai buscar isso aí com o Oswald de Andrade. Vamos ver um científico, que eu usava muito em sala de aula, quando falava nessas coisas. Esse é um clássico. Quer dizer, poema chamado As Quatro Gares. Três, quatro gares. Então, vocês têm uma sequência, quer dizer, é um poema visual, sem o qual não se entende o poema. Se vocês não tiverem esses recortes de desenhos compondo junto com as palavras, ele está incompleto. É como se vocês colocassem estrofes do poema. E esse poema chamado As Quatro Gares vai dar conta de uma narrativa existencial. No primeiro, que é este aqui, diz infância. E infância diz assim: o camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. O segundo, adolescência, que é esse aqui, aquele amor, nem me fale. O terceiro, que é este aqui, maturidade. O senhor e a senhora Amadeu participam, Vossa Excelência, o feliz nascimento de sua filha Gilberta. Olha o desenho. E o último, chamado Velhice, diz: o netinho jogou os óculos na latrina. Um chinelinho de velho. Então, vocês têm, nesse poema que ocupa essas duas páginas, vocês têm uma narrativa existencial através de uma poesia absolutamente econômica, no sentido de poucas palavras, que é composto também com imagens pictóricas, né, com desenhos feitos pelo próprio Oswald, que representam estão entrelaçados, da criatura. Bem, isso aqui é o Oswald. Ele tem outros poemas em que ele vai juntar o desenho, né, com o texto. E os primeiros, esse que eu falei para vocês já é mais antiguinho, mas ele tem uma série de outros poemas que eu acho muito interessante, mas isso vocês vão ver na literatura brasileira, não sei que número, e que ele vai contar a história do Brasil. Bem, tá, deixemos o Oswald de lado. Quem que vocês acham do Oswald? Claro, ele tinha uma cabeça privilegiada, assim, era doidão. O cara era a milhões, né? Todo mundo sabe disso, em vários sentidos. E o que aconteceu? Bom, posso dizer para vocês, assim, particularmente, eu tenho uma grande admiração pelo Oswald, muita admiração, assim, poeticamente falando, porque ele não é um grande poeta, ele não é um grande lírico, ele não é um grande artífice da palavra, não é. Mas ele é um cara, é um grande inventor. Ele inventa formas novas, né? E ele não tem medo, ele vai, se joga e vê no que vai dar. Então, ele é um cara, assim, muito doido, quer dizer, ele é o primeiro antropófago, né? A Tarsila, na época, a esposa dele, já dizia isso, né? E ele realmente, o cara era genial. Bem, a aula não é sobre ele, a aula é sobre essa questão de uma coisa estar dentro da outra, né? Deriva da outra. Nada acontece, pum, Deus fez, Deus não fez nada. Tá? Em termos de literatura, Deus não escreveu coisa nenhuma. Então, como é que isso se dá? Quem é o que começa isso? Eu não sei se eu tenho aí para vocês, vocês devem ter visto aí, que eu botei nos textos,
Eu já tinha aqui dedografado, né, há mais tempo, um poema do Gonçalves Dias. Ele mesmo. Gonçalves Dias. Vamos ver se eu acho ele por aqui. É um poema visual. Gonçalves, Pessoa, Pantanal, cadê o Dias? Gonçalves Dias. Tá. Eu vou pegar a poesia com... Não, a poesia inteira não. Eu vou pegar um poesinho pequenininho que eu tenho dele aqui, isso se eu achasse. Eu não tinha pensado em mostrar isso para vocês, então não marquei ele. Ai, que droga, né? Então, por que é bom aula ao vivo? Assim, que aí eu vou para todos os livros, aí a gente vê na hora, né? Fica mais fácil. Isso aqui eu estou lendo... para que eu fui abrir Gonçalves? Gonçalves é uma delícia, gente. Eu estou lendo aqui o Ijuca Pirama, que eu sou apaixonada por esse texto, mas eu não tenho aqui o que eu quero. O que eu quero é um poema que eu mandei aí para vocês, chamado A Tempestade. Eu acho muito interessante esse poema, porque em pleno romantismo, aí vocês têm uma ideia mais ou menos genérica, né, do que é a poesia romântica. A poesia romântica, ela, na verdade, ela é bastante revolucionária. Quer dizer, o romântico, por natureza, ele é um revolucionário, ele é um sujeito irrequieto. Só que essa sua revolução, quer dizer, esse sentido revolucionário do romântico, é A ou B. E isso fica um tanto complicado para nós entendermos hoje em dia, porque nós entendemos A, B, A, ou B, ou C, ou D, ou I, e assim vai. Quer dizer, a gente está na pluralidade. O romântico é bi, é dois. Sou meio esquisito esse bi, né? Mas, que eu saiba, ele não era bi. Mas bi, quero dizer dois, né? Então, o que é o Oswald, o Gonçalves? O Gonçalves é um poeta romântico por excelência. Ele sofre desse processo de idealização, quer dizer, todo romântico é por natureza, vou repetir, todo romântico é por natureza um revoltado, um revolucionário, e por causa disso, um idealizador. Ele está sempre idealizando as coisas, ele vive na idealização, e não propriamente na realidade. Então, todo poeta romântico ele é um idealizador, ele idealiza a relação amorosa. O Gonçalves, no caso aqui, ele idealiza absolutamente a figura indígena, embora ele conhecia os índios, né? Porque ele era maranhense, né? E ele era descendente de indígena, mas já não tinha mais quase, né? Você sabe que a dizimação foi uma coisa assim astronômica, né? Genocídio, né? Aliás, uma palavra bastante usada hoje em dia. Que, apesar de eu gostar da ênfase dada, né, da palavra genocídio, para quem ela é dirigida, ela não está muito bem aplicada nesse caso, né? Mas, enfim, quando começa o Brasil, em 1822, vai um pouquinho mais adiante, né? O romantismo é inaugurado basicamente nos anos depois, 1836. O Gonçalves é logo na sequência. Então, quando começa o Brasil, já não tem mais índio, já tinham matado tudo. Esses índios todos da costa já estavam tudo morto, morto não, assassinados, que é diferente, dizimados. Então ficaram poucos índios. E, inclusive a família do Gonçalves. Quando ele escreve o indianismo, e ele... Gente, é uma maravilha. Um dia eu vou dar um curso... Não vou dar na hora que eu vou me aposentar, mas vocês podem pedir para alguém dar um curso sobre a poesia romântica indianista. É uma maravilha. Do Gonçalves. E ele vai cantar um índio pré-cabralino, né? Um índio que ainda não encontrou Cabral, portanto, é um índio que ainda está, entre aspas, em natura, né? Tá puro na natureza. E é claro que nesse processo de idealização do índio, como já não tem mais o índio próximo, dá para idealizar, né? Então a gente só idealiza aquilo que não está perto da gente. Ele começa esse processo de idealização por uma série de circunstâncias sociais, políticas, econômicas também, mas também filosóficas em relação à literatura, né? Esse processo de idealização. Ele vai cantar um índio que já não existe mais, né?
Então, tem o Canto do Piaga, tem Ijuca Pirama, tem, ai, gente, o Canto do Tamoio, a Canção do Tamoio, uma série de outros textos. E tem, daí, a valorização da natureza, vem desse critério, né? Na verdade, a valorização da natureza é um critério romântico por excelência, não só nas Américas, mas também na Europa. Quer dizer, ela vem da Europa, né? Mas o índio do Gonçalves está dentro da natureza, está inserido na natureza. Então, tudo que diz respeito à natureza e índio está muito interligado. E aí, lá pelas tantas, ele escreve um poema, senão eu vou ficar falando outras coisas e vou perder o próximo. Lá pelas tantas, ele escreve um poema chamado A Tempestade. Ele tem 2 poemas, um chamado Tempestade e o outro A Tempestade. Estou falando de A Tempestade. E é um poema visual. É aí que eu queria chegar. Não achei o raio do poema, acho que não está aqui, deve estar no outro maior. Aqui tem outra, que eu não. Quer dizer, não sei se é conhecida a palavra, mas não é um poema assim muito mencionado. Achei aqui, na poesia completa da Bíblia do Gonçalves. É que não sei se vai dar para vocês verem. O meu está todo anotadinho, assim, com lápis, mas o poema tem um recorte visual na página, e é isso que é importante. Ele tem que estar no meio da página. Não sei como é que eu fiz aí para vocês esse bibliografado aí, mas ele é a formação, o desenvolvimento e o fim de uma tempestade. Não sei se eu dei sobre isso recentemente, não me lembro. Mas, enfim, ele começa com estrofes de 2 pés, 2 sílabas só. Aquilo vai aumentando, conforme ele vai descrevendo a formação da tempestade. Aí dá-se a tempestade com estrofes um pouco menores, porém versos compridos, de 12 pés, de 14 pés. E aí depois dá-se a tempestade e ela diminui e volta para 2 pés. Então, é uma coisa assim, linda. E quando vocês olham numa página inteira, é um poema que tem um triângulo, a forma dele é um triângulo, né? No final desse primeiro triângulo, ele está comprido, né? A base do triângulo, aí ele repete a mesma figura, ele está espelhado de cima para baixo, né? E na composição da página vem isso e desce de novo. Então, vocês têm, na verdade, deixa eu desenhar aqui para vocês. Como é que fica a coisa, né? Vamos ver. É um triângulo. Opa. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, mas é o chamado poema visual, que depois vocês vão ver nessa poesia concretista e os demais. Esse desenho. Aqui começa com 2 pés, vai aumentando. Aqui no meio, vocês têm os versos longos, são 2 estrofes iguais, espelhadas, né, de cima para baixo, e aí vai terminando de novo. Não sei se aqui tem a data, está em Liravária. Liravária é publicado depois da morte dele. É lindo isso, é bastante longo o poema, tem divisões estróficas bem interessantes e tal, mas, enfim, vale a pena vocês darem uma olhada. Ana Cristina César, para vocês. Ao fim e ao cabo, na literatura brasileira, a origem está aí. Está aí, o Gonçalves diz, em que ele faz esse apelo visual, né? Apenas essa coisa visual, né? A gente olha, a gente lê, olha, depois lê. Depois não sei se entende, mas a gente olha e lê. Então, essa origem que eu mostrei aqui para vocês, da Ana Cristina desenhando, né? E é interessante porque isso ela vai fazer na poesia dela, mas para o final da vida dela.
ela é uma das poetas que eu me interessei bastante por uma época, embora eu não goste muito da lírica dela, assim, acho meio chatinha. Mas por outros sentidos, que quando eu acabei pesquisando sobre suicídio, né, na poesia brasileira, e até que eu decidi um nome, né, a Maria Ângela Alvim, já contei essa história. E ela, então, eu botei para vocês, quer dizer, tudo isso para dizer, porque ela morreu, ela se matou em 73, eu acho, não me lembro a data, mas depois ela está numa geração também de muitos suicídios, né? Eu acho que 83, eu disse 73, errei a década, 83. Mas é sintomático que eu botei alguns poemas. É isso que eu estou falando para vocês. Começa assim. Aqui, o primeiro. Um monte de elefante, aqui em cima e tal. Aí vem o desenho, né? As criaturas e tal. Né? A palavra. Era uma vez o Conde Del Mar que tinha o rei na barriga. Isso ele está barrigudo, ele tinha o rei na barriga, ao lado. Era uma vez a princesa Anabela que resolveu furar a barriga do conde, que tinha o rei na barriga. E aí? Então, vocês têm esse apelo, né? Esse tipo de criação é muito interessante, porque joga com outros sentidos. Porém, acho eu acho que se dispersa muito a tensão poética. Quando a gente lê um poema qualquer, né, não desses de apelo visual, mas um poema qualquer, existe uma tensão poética no texto, e que nos prende, e que provoca um surto imaginativo na gente, despertado pelas palavras que estão ali para significar outra coisa que não as usuais. Então, você sabe que dentro da literatura, especialmente na poesia, a palavra, qualquer palavra, qualquer significante, atrelado ao seu significado usual, quando é levado para o texto poemático, ele vai fugir, muitas vezes, do seu significado mais usual. Então, aquele significante vai buscar, lá no finalzinho dos semenas, um outro significado. Aqui, esse processo vulgarmente se chama metáfora, entre outras coisas, né? Mas isso, e é isso que faz parte da imagem literária, é despertar no leitor essas outras possibilidades não usuais para a palavra. Daí que, para trabalhar com poesia, a gente precisa conhecer a palavra. E para conhecer a palavra, não basta ser só estudante de linguística, absoluta, embora ajude bastante. É fundamental a gente conhecer também sobre esse aspecto. Mas o que é preciso mesmo é um bom dicionário. Já disse para vocês 500 milhões de vezes, vou morrer dizendo. Sem um dicionário, a gente não vai muito longe. Por causa desses mecanismos, né, da realização do texto poemático. Bom, de maneiras que eu botei para vocês esses poemas aí da Cristina, e depois, então, na aula mesmo de hoje, não sei que hora, das 4h30, a gente lê, né? Gostaria que vocês pudessem já começassem a dar uma lidinha, mas eu já vou começar aqui pelo primeiro, para vocês verem como ela adota uma posição bem interessante, né, do que a gente já viu até agora. O livro dela, A Teus Pés, que é considerado o melhor, eu não acho melhor, mas que é considerado pela crítica o melhor, começa com um texto que vocês têm aí, que não tem título, né, e ele é escrito assim, quer dizer, eu reproduzi para vocês, tal qual eu encontrei aqui
na edição poética, né, que reúne a obra completa, ou, até agora, a obra completa dela. E é um texto muito curioso, assim, porque rompe com, inclusive, com uma ondulação típica da poesia, né? Então, vocês podem acompanhar, diz assim, trilha sonora ao fundo, piano do bordel, vozes barganhando, uma informação difícil, agora silêncio. Silêncio eletrônico produzido no sintetizador que antes construía as ameaças das asas batendo freneticamente. Quer dizer, começa já assim, como se fosse uma indicação teatral. Não sei se alguma vez vocês já leram peça teatral. A peça teatral, ela, antes de vir os diálogos, vem a marcação do personagem, quer dizer, é uma espécie, entre aspas, de narrador, que vai indicando posicionamento do personagem, vai indicando o cenário, vai indicando determinados acontecimentos, etc. E ela começa já fazendo essa mistura, assim. Então, trilha sonora ao fundo. Tem uma trilha sonora ao fundo, quer dizer, é uma cena que ele está descrevendo. Que cena é essa? Piano no bordel, vozes barganhando, uma informação difícil, agora silêncio, silêncio eletrônico, produzido no sintetizador que antes construiu a ameaça das asas batendo freneticamente. Apuro técnico. Os canais que só existem no mapa. O aspecto moral da experiência. Primeiro ato da imaginação. Suborno no bordel. Eu tenho uma ideia. Eu não tenho a menor ideia. Uma frase em cada linha, um golpe de exercício. Memórias de Copacabana, Santa Clara às 3 da tarde. Autobiografia. Não, biografia. Mulher. Papai Noel e os Marcianos. Billy the Kid versus Drácula. Drácula versus Billy the Kid. Muito sentimental. Agora pouco sentimental. Pensa no seu amor de hoje, que sempre dura menos que o seu amor de ontem. Gertrude. Estas são ideias bem comuns. Apresenta a jazz band. Não, toca blues com ela. Esta é a minha vida. Atravessa a ponte. É sempre um pouco tarde. Não presta atenção em mim. Olha aqueles 3 barcos colados imóveis no meio do grande rio. Estamos em cima da hora. Daydream. Quem caça mais o olho um do outro? Sou eu que admiro Vitória. Ela que mora conosco, então nem se fala. Caça. E faz passos pesados subindo a escada correndo. Outra cena da minha vida. Um amigo velho vive em táxis. Dentro de um táxi é que ele me diz que quer chorar, mas não chora. Não esqueço mais. E a última, eu já te contei? É assim. Estamos parados. Você lê sem parar, eu ouço uma canção. Agora estamos em movimento. Atravessando a grande ponte, olhando o grande rio e os 3 barcos colados imóveis no meio. Você anda um pouco na frente. Penso que sou mais nova do que sou. Bem nova. Estamos deitados. Você acorda correndo. Sonhei outra vez com a mesma coisa. Estamos pensando na mesma ordem das coisas. Não na mesma ordem das coisas. É domingo de manhã. Não é dia útil às 3 da tarde. Quando a memória está útil, usa. Agora é a sua vez. Do you believe in love? Não, então está. Não insisto mais. O tempo fecha. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, tão presa, esses mosquitos que não largam, minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que faço aqui no campo declamando aos metros versos longos e sentidos. Que estou sentida e portuguesa, e agora não sou mais. Veja, não sou mais severa e ríspida, agora sou profissional. Vocês observaram o texto na página, né? Ela corta os versos, principalmente no final, né? Um verso que poderia, sintaticamente falando, um verso que está tudo junto, ela corta muitas vezes. O que ela usa de... Não tem título. Ela não tem título. Mas abre o livro chamado A Teus Pés. Ela usa 2 pontos, esparsamente, usa ponto e vírgula 2 ou 3 vezes, vírgula muito pouco, e abusa dos pontos finais. Então, é preciso pensar para que se usa isso. Quando é que a gente usa um ponto final? E a gente vê que ela está brincando com isso, né?
Mas ela cita Gertrude Stein, que é uma poeta, e que tinha... Eu estava querendo me lembrar quem é que usa Gertrude Stein. Ah, eu achando que fosse a moça aqui de Porto Alegre. Não, é a Janis Joplin. Não sei se vocês são da linha roqueira, mas música é música, né? Tem que ouvir de tudo, e o rock tem suas maravilhas. Tem um disco da Janis Joplin, caso vocês não conheçam, botem no Google, que vocês vão ver quem é essa criatura. Interessantíssima, muito interessante. Também se matou. Como vocês vejam, eu tenho predileção. E a Janis Joplin tem uma música e tal, e que ela vai usar um poema dito pela própria Gertrude Stein, que tinha essa coisa assim, né? Então, é como se fossem fotos, não sei se fotos é a palavra, mas cenas aparentemente estáticas, é por isso que eu me lembrei de foto, né? De determinados acontecimentos no cotidiano de alguém, que é o que vocês têm aqui. É um cotidiano desta criatura, que só vai se marcar mais para o final do texto, né? Ela vai se colocar no texto, o sujeito lírico como eu, mais para o final do texto. Mas no início vem uma visão estática das coisas, como se fosse realmente uma foto, né? Não tem uma trilha sonora ao fundo, aí piano no bordel. Vozes barganhando uma informação difícil. Agora silêncio, silêncio eletrônico, ponto, tá? Então, é como se fossem flashes, né? De acontecimentos, e que ela vai costurando um no outro. E vocês vejam que volta e meia não tem muito sentido um com o outro, né? Um verso com o outro. Mas isso vai não crescendo, né? Até que chega no final e ela diz, agora sou... Quer dizer, tem 2 pontos, né? O último verso diz assim, sou mais severa e ríspida. 2 pontos. Agora sou profissional. De quê? Profissional de quê? De poesia. Então, leiam depois o resto, né, dos poemas que eu botei para vocês, e vocês vão, eu acho que eu botei numa sequência em que foram publicados, ou seja, obedece acho não, eles foram publicados numa sequência histórica, né, para a gente ver o processo de maturamento dessa poesia, que começa assim tão interessante do ponto de vista da invenção e tal. Um amigo meu chamaria isso de invencionice. Esse professor aqui que já se aposentou e de quem mantém uma amizade já muito longa e muito cheia de diferenças, né? Somos muito diferentes, mas nos queremos muito bem. Então, ele certamente diria isso, a poesia de muita invencionice. Esse início é uma agressão à tradição lírica em língua portuguesa. A tradição lírica da língua portuguesa é muito diferente da tradição lírica inglesa, por exemplo, alemã e tal. Quer dizer, é uma perspectiva muito diferente. Isso aqui está mais para inglês ver do que para nós acostumados com essa nossa tradição lírica portuguesa, né? Você sabe, né? A origem da lírica portuguesa é as cantigas, né? Dom Diniz, tá? Já falei nele recentemente, né? Então, a poesia trovadoresca, né? Então, isso é muito diferente. E à medida que o tempo vai passando, ela vai se modificando. E vocês vão ver que tem outros poemas que eu marquei, que eu coloquei para vocês, eu tinha marcado aqui no livro, vocês, ai, Jesus, Maria José, achei. Não, deixa eu marcar, porque depois eu vou ver de novo, né? Ela vai chamando ao longo da sua evolução, não gosto muito, mas da sua maturação poética, ela vai chamando os nossos clássicos, vamos dizer assim, os poetas experimentados, sobre os quais ela constrói a sua própria poesia.
não só a Gertrude Stein, que está aqui no início, né? Mas depois ela vai chamar muitos brasileiros, e entre eles ela chama, por exemplo, Jorge de Lima, que eu acho que eu botei também para vocês um que ela chama o Drummond, né? O Holocausto ela faz em homenagem ao Drummond, mas pensando nele. E ela tem uma série de poemas que ela escreve e bota sem títulos, são sonetos, isso em 72. E ela bota assim, da pré-Jorge de Lima, Invenção de Orfeu, aí o número do soneto que está de Invenção de Orfeu. Quem é Jorge de Lima? Jorge de Lima é um poeta, depois dos anos 30, ele está mais ou menos assim, emparelhado com Cecília Meirelles, em termos históricos, né? Com Cecília Meirelles e Murilo Mendes, por exemplo. E o Jorge de Lima tem uma literatura muito interessante, né? Ele era um mulato médico, mulato hoje em dia é uma palavra depreciativa, né? Mas ele se dizia mulato, né? Eu não gosto de palavras depreciativas, eu não vejo por que depreciar o mulato, se o mulato é Pois é, fica ruim de explicar isso, né? Mas, enfim, é como eu acho esse processo, essa coisa toda do racismo contra o povo africano negro, eu acho isso de uma estupidez, assim, não vou nem dizer socialmente, mas de uma burrice e um desconhecimento completo, assim, além de ser ridículo, né? O racismo é uma coisa ridícula. E contra os negros africanos, é então de uma estonteante burrice e desconhecimento das coisas, né? A espécie humana começa onde, gente? Na África, todo mundo sabe disso, está todo mundo careca de saber. E onde? Na África Negra. Então, a origem do homem qual é? O negro. Ora essa. Não tem nem mistério nisso, né? Mas tem um povo aí que é dificultoso para não dizer outras coisas, né? É difícil. Mas, enfim, voltando aqui ao Jorge de Lima, tempos picudos, hoje em dia, se eu continuo nesse assunto, a PF para aqui na minha casa. Jorge de Lima era um médico, e ele tem um período assim que ele escreve os poemas negros. Uma maravilha, uma maravilha. E são uma série de poemas que ele vai falar sobre essa cultura de matriz africana aqui no Brasil. Lindos os poemas, lindos, 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 lindos. Muito diferente de Castro Alves, que era mulato também, amulatado, como se dizia, né? Era descendente de gente que foi escravizada, mas ele era, se embranquiçou, né? E a poesia dele é muito diferente assim do Jorge de Lima nesse sentido, inclusive da negritude, né? O Castro vai vestir os homens negros, né, as pessoas negras, com caracteres gregos, brancos, europeus. Mas isso faz parte do romantismo, aquela coisa que eu disse para vocês da idealização, processo de idealização, tarará, tarará. Sobre isso existe uma bibliografia bárbara, vocês podem ir atrás disso. Bem, que a literatura já conta esse caso há muito tempo. Voltando aqui ao Inversão de Orfeu. Aí, lá pelas tantas, o Jorge de Lima, quase no finalzinho da vida dele, escreve um longo livro, que é uma grande viagem, um livro em poemas, mas ele tem um sentido épico, né, que é a descoberta do Brasil, ou redescoberta do Brasil, e que ele chama Invenção de Orfeu. Gente, é uma beleza aquilo. E aí ela vai ler Invenção de Orfeu, e a cada soneto, não todos, né? Mas alguns sonetos que ela lê, depois de ler o soneto, ela escreve o soneto dela. Eu não cheguei a ver que soneto é esse. Esse é de Invenção de Orfeu, do capítulo 1, que é o 15, 16, 17, 18, o soneto 18. E diz assim: gatos vieram à noite, perseguindo, deitaram seu hálito sobre o sono.
logo após o salto imaginário de fatos e palavras misturados. Vieram saber de cada gato o gato que o soubesse, e a todos compusesse dos restos de desenho e traços e sexos procurados. Porque nesse instante perdeu-se a voz que os miasse, e dessa forma, e de gato se fizesse sem engenho, e deformando-os em bichos nunca vistos, não mais linguagens perseguidas, mas gatos somente se lambendo. Só aí 10. Isso é para depois do almoço. Quer dizer, hoje de tardezinho. Pensem nisso. Ai, tinha um programa, Cândido Norberto, na Rádio Gaíba, esse 1980, por aí, mais ou menos, e o cara terminava assim, pensem nisso, enquanto eu os digo, até amanhã. Eu digo até mais tarde. Então tá, gente.